Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quero vos convidar, sem mais demora, a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Vamos abrir no Salmo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Deus amado, nós te pedimos a tua graça enquanto ouvirmos a tua palavra. Fale aos nossos corações, ó Deus, abra os nossos corações, como já fizeste com Lídia, e te pedimos que o Senhor também tenha misericórdia de mim, enquanto transmitirei e pregarei a tua palavra ao povo da aliança. Ó Deus, pelo poder do teu Espírito, também aplique essa palavra a todos os corações, trazendo mudança, transformação, regeneração, encorajamento, ânimo, despertamento, pelo poder da tua palavra e do teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós temos aqui diante de nós o Salmo 1. Este salmo, não é preciso muita apresentação sobre ele, né? Já é um salmo bem conhecido por todos nós. Na verdade, esse salmo é conhecido por nós muitas vezes desde a infância. Quem não lembra daquelas músicas, né, no Salmo 1, que a gente às vezes cantava no acampamento e coisas assim, né? O Salmo 1, ele é um salmo que nós temos alguma familiaridade, na verdade, podemos dizer, bastante familiaridade. Assim como vários outros textos da Escritura, a familiaridade com uma porção da Escritura pode ser uma coisa boa ou ruim, tá, irmãos? Muitas vezes, pelo excesso de familiaridade com o texto bíblico, nós esquecemos, perdemos a profundidade das verdades contidas ali naquele texto. E muitas vezes no Salmo 1, porque muitas vezes já sabemos de forma decorada o Salmo, nós deixamos para lá verdades profundas, não é? Uma mina cheia de pedras preciosas aqui contidas neste Salmo. Tá? Vamos aqui analisar mais detidamente esse salmo e a seguir trazer aplicações. Irmãos, o livro dos Salmos é um livro de grande destaque, tá? Em todas as Sagradas Escrituras. Como nós sabemos, é um livro que fica exatamente no meio da Bíblia, tá? E é um livro que foi composto durante um longo período de tempo, tá? O livro dos Salmos, ele leva mais ou menos desde o ano 1400 a 440 antes de Cristo até o ano 400 antes de Cristo, basicamente escrito por um período de 1000 anos, tá? Porque nós temos no livro dos Salmos, salmos muito antigos, como o Salmo 90, que vem desde a época de Moisés, passando pelos salmos davídicos, né? Ele é o principal salmista, assim como Asaf e outros, mas também o salmo, ele caminha muito para frente até depois do exílio. Há salmos dentro do período do exílio babilônico, como depois que o povo volta do exílio. Por exemplo, dentro do exílio babilônico, o Salmo 137. Às margens do rio da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, porque pediam para nós que cantássemos as nossas músicas, não é? Então, eles estavam ainda no exílio quando cantavam esse salmo, quando esse salmo também foi composto. Mas também o Salmo 126, que é quando o povo volta, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Ficamos como os que sonham. Portanto, nós temos aí uma teologia muito sólida em todo o livro dos Salmos, tá? Um outro ponto importante nesse livro dos Salmos, meus irmãos, é a estrutura dos Salmos.
Os salmos não foram dados de uma vez só, eles foram dados, conforme já vos disse, durante um longo período, mais ou menos por 1000 anos, e existe diversidade dentro do livro dos salmos. Os salmos, originalmente, eles eram cantados no meio do povo da aliança, no meio do povo de Deus. Os salmos eram entoados também durante o período pós-babilônico, o período do exílio, quando o povo volta. Nas sinagogas judaicas, os salmos eram cantados. Ao que parece, Jesus também, com os seus discípulos, ele cantava os salmos. Aquele momento em que Jesus está com os 12, e ali tem a última Páscoa com os discípulos, que é a primeira ceia da nova aliança. E então o texto fala que ele apresenta a sua morte, o que vai acontecer com ele, e a seguir ele canta um hino. Muito provavelmente ali Jesus cantou um salmo. Então o salmo é o hinário mais antigo da igreja e também do povo da antiga aliança, tá? No livro dos salmos nós temos ali uma estrutura de 5 partes. O livro dos salmos, irmãos, ele está dividido em 5 livros dentro desse livro maior que nós chamamos de salmos. Tem o livro 1, que vai desde o Salmo 1 ao Salmo 41, o livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72, o livro 3, Salmo 73 até o Salmo 89, o livro 4, do Salmo 90 até o Salmo 106, e o último livro, o livro 5 dos Salmos, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Algumas traduções bíblicas, elas facilitam para nós percebermos essa estrutura, porque ela traz logo em cima, no cabeçalho, livro 1, aí apresenta logo a seguir, não é? Então algumas bíblias favorecem para nós em algumas traduções. Mas por que é dividido assim? Essa estrutura, ela foi feita depois que o livro foi terminado, tá? Depois do exílio, ao que parece, algumas pessoas, depois que já tinham todos esses salmos reunidos, organizaram esses salmos dessa maneira, porque é de acordo com o tema de cada um destes livros. Agora, por que 5 e não porque uma estrutura de 4 livros ou uma estrutura de 6 livros no livro dos salmos? E a explicação para isso, segundo alguns estudiosos, é que 5 livros dos salmos faz referência a Torá, faz referência ao Pentateuco. Lembre bem que de Gênesis a Deuteronômio, aquilo que os judeus chamavam de Torá, são 5 livros, a lei de Deus ensinada. O que nós temos nos salmos é a lei de Deus cantada no meio do povo da aliança, e é assim, não é, que nós observamos durante todo o livro dos salmos. Agora, o Salmo 1, ele abre todo o livro dos salmos, e não somente o Salmo 1, Salmo 1 junto com o Salmo 2, tá? O Salmo 1, o porteiro fiel dos salmos, né? Aquele que inicia todos os outros próximos salmos. Ele, ao que parece, ele foi escrito, irmãos, ou pelo menos composto junto com o Salmo 2, eles estão muito próximos, tá? No Salmo 1, nós temos ali o mesmo escritor do Salmo 2, que por acaso nós não sabemos exatamente quem é no livro dos Salmos, como nós sabemos a partir do Salmo 3, por exemplo. Veja aí o Salmo 3, como é que começa? Salmo de Davi quando fugiu de diante da face de Absalão. Então nós sabemos que esse salmo foi escrito por Davi. A seguir, no Salmo 4, Salmo de Davi para o músico Mor. Então, o Salmo 3, Salmo 4 e os outros salmos mostram quem compôs. O Salmo 1 e o Salmo 2 não tem isso, tá? Então, quem compôs, quem escreveu estes 2 salmos, que formam um salmo só, praticamente, tá? Aqui não é deixado claro para nós. Entretanto, meus irmãos, estes salmos, como eles formam uma unidade, observe bem, o Salmo 1 começa com a palavra de bem-aventurança. O Salmo 2 fecha o assunto sobre bem-aventurança. Salmo 1, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Salmo 2, versículo 12: beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender sua ira. Bem-aventurado
todos que neles confiam. Salmo 1 começa com bem-aventurança, o próximo salmo, o mesmo compositor, termina com bem-aventurança, com a palavra de bênção, tá? Outra coisa importante, irmãos, é que, visto que esses salmos compõem uma unidade, quando nós chegamos no Novo Testamento, especialmente em Atos capítulo 4, versículo 25, vemos ali o autor, né, aqui nesse caso, Lucas, ele escrevendo da seguinte maneira: que disseste pela boca de Davi teu servo. Aí a seguir vem o que foi dito pela boca de Davi: porque bramaram os gentios e os povos, imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra. Ele cita o Salmo 2. Então, quem compôs o Salmo 2 é o mesmo que compôs o Salmo 1. E agora nós temos a informação do Novo Testamento, que foi Davi também, tá? Então, meus irmãos, estes dois salmos, eles compõem uma unidade literária e uma unidade de assuntos também, porque no Salmo 1 nós temos a apresentação da lei de Deus, tá? O prazer deste homem bem-aventurado está na lei do Senhor. Na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Então existe a apresentação positiva da lei no Salmo 1. E no Salmo 2 nós temos a apresentação do Messias, o cumpridor da lei, tá? Aquele que fala lá em Atos capítulo 4. No Salmo 1 nós temos a apresentação da vontade de Deus revelada aos homens. No Salmo 2 nós temos a vontade de Deus manifesta entre os homens através do rei em seu reino, tá? E esses mesmos assuntos perpassam o livro dos Salmos inteiros. No Salmo 18 nós temos ali o reino de Deus apresentado, o reino do Messias. E no Salmo 19 temos a apresentação dos estatutos, da lei de Deus. No Salmo 118, um salmo messiânico. No Salmo 119, acabamos de ler aqui, a apresentação da lei de Deus, tá? E é assim que perpassa todo o livro dos Salmos, tá? Salmo 1 e Salmo 2 nós temos sombra e realidade, lei e evangelho, promessa e cumprimento, temas que perpassam todos os 150 salmos da Escritura. Assim, meus irmãos, tendo apresentado para os irmãos o livro dos salmos inteiros, e principalmente aqui o Salmo 1, tá? Convém nós perguntarmos qual a importância deste salmo que acabamos de ler para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Meus irmãos, a importância ela é variada, é múltipla, tá? Porque nós temos aqui, em primeiro lugar, o caminho do deleite cristão, não é? Esse salmo fala não somente sobre lei, mas fala sobre prazer, não é? Inclusive, se tivéssemos que dar um tema para esta pregação, seria exatamente esse, né? O deleite de todos os crentes. E parece ser um bocado antagônico a gente falar de deleite, de prazer, em um salmo que fala sobre a lei. Mas o Salmo 1, ele une exatamente essas duas coisas, tá? Nós temos, primeiramente, a vontade de Deus, a lei de Deus sendo apresentada de forma negativa. Não porque ela é ruim, mas porque é dado proibições através da lei de Deus, tá? Salmo 1, no versículo 1, começa dizendo: bem-aventurado o homem que ele não faz três coisas. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem aqui três nãos, tá? Aqui nesse texto, irmãos, nós temos aqui as proibições de Deus relacionadas à felicidade do homem, tá? Em nossa sociedade hoje extremamente anárquica, né? Em relação a padrões morais, antinomista, em que entende qualquer compreensão sobre lei, sobre moralidade absoluta como algo negativo e ruim, o texto nos apresenta que, embora haja proibições, a felicidade do homem está aqui. Existe alegria em não
fazer determinadas coisas. Alegria em não pecar contra o Senhor, tá? A Bíblia apresenta aqui a felicidade em não seguir o pecado, enquanto o mundo prega absoluta permissividade que só traz infelicidade, tá? E muitas vezes nós precisamos realmente dos nãos de Deus, e o texto nos apresenta que este é um caminho para a felicidade. Esse homem aqui do Salmo 1, ele se recusa a quebrar a lei de Deus, tá? Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui nós observamos, irmãos, no texto, uma progressão de alguém que começa a incorrer em pecados, tá? Primeiramente, o texto apresenta de um homem que ouve conselho dos ímpios. Neste caso, este homem não ouve, mas esta é uma realidade comum na época do salmista e também para os nossos dias. Naturalmente, o homem que começa a ouvir o conselho dos ímpios, depois vai caminhar com eles, e a seguir, este homem já vai sentar e comer com esses ímpios, e estes pecadores, esses homens perversos que antes nós tínhamos rejeição, porque nós nos engodamos em pecados, eles depois serão os nossos melhores amigos, tá? Portanto, o pecado, né, como dizia J.C. Ryle, o pecado dificilmente parece ser pecado quando está no início, tá? Mas para que alguém se torne um escarnecedor no futuro, tudo começa com ouvir conselhos ímpios. Vamos trabalhar mais esse ponto em nossas aplicações a seguir. Mas também o versículo 2 nos mostra, irmãos, que a vontade de Deus para o seu povo, ela não tem só o seu aspecto negativo. A vontade, o não fazer, a vontade de Deus também envolve aspectos positivos, aquilo que nós devemos fazer. O texto diz: feliz é o homem que procede piedosamente. Não somente ele deixa de fazer coisas, mas ele faz outras coisas. E o que é que ele faz? Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor que o texto fala aqui, irmãos, literalmente, a expressão hebraica é Torá. Pode se referir aos 10 mandamentos, assim como pode se referir a toda a lei de Moisés, os 5 livros de Moisés. Mas também nós podemos usar essa expressão de forma mais ampla, como sendo toda a vontade revelada de Deus na Escritura, Antigo e Novo Testamento, tá? Então a lei do Senhor é toda a vontade de Deus revelada na Sagrada Escritura. Este homem tem prazer na lei do Senhor, e não somente tem prazer, ele medita na lei, e não somente ele medita na lei, ele é constante na meditação, de dia e de noite, tá? Nós observamos nesse texto que este homem piedoso aqui, ele tem satisfação ao ler, estudar, examinar, meditar, praticar os mandamentos de Deus. Este homem aqui, ele tem aumentado a sua tristeza, não somente pelo pecado do mundo, mas também pelo seu próprio pecado, se ele transgride contra o Senhor. Porém, a alegria deste homem aqui, o foco da vida deste homem aqui, está não naquilo que ele deve deixar de fazer, na lista de proibições, está naquilo que ele ama, ou melhor, naquele a quem ele tem prazer, aquele a quem ele ama, tá? Assim, meus irmãos, o texto nos apresenta a lei em seu aspecto positivo, bom, como diz o apóstolo Paulo, né, em Romanos capítulo 7, a lei de Deus é boa, tá? O servo de Deus no passado, né, Samuel Bolton, ele dizia que essas coisas, a lei e o evangelho, não devem ser separadas para um cristão, como se o cristão amasse só o evangelho e ficasse intrigado com a lei que antes o condenava. Ele dizia: a lei de Deus remete-nos ao evangelho para que possamos ser justificados. Ela apresenta a nossa ofensa. O evangelho depois remete-nos à lei novamente para que sejamos informados dos nossos deveres depois de justificados. Portanto, cristãos precisam desses dois aspectos na sua vida cristã.
Mas tudo começa com um coração transformado, irmãos. Matthew Henry dizia: quando a lei de Deus ela é escrita no nosso coração, os nossos deveres se tornam os nossos prazeres. E esse homem aqui, não somente ele medita na lei de Deus porque tem que meditar, ele medita por prazer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Mas o texto também apresenta os resultados dessa vida piedosa. O texto diz no versículo 3, que este homem será como árvore plantada junto a ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Algo importante que nós entendemos aqui, meus irmãos, é que o crente, ele é abençoado não só no futuro, é que virá a sua bênção. O texto nos diz que ele é abençoado, ele é bem-aventurado já agora. A bem-aventurança não é algo reservado só para a eternidade, ele já é abençoado nesta era. É uma era cuja bênção de Deus está sobre os piedosos. E o texto fala de prosperidade, e o texto nos apresenta, porque é isso que diz, né? Tudo quanto fizer prosperará. O texto aqui nos apresenta, compreendam bem isso que eu vou dizer, o texto nos apresenta uma correta teologia da prosperidade. Não recorte erradamente essa minha fala, tá bem? Porque está falando aqui de prosperidade espiritual. Ele é como uma árvore plantada, ele prospera espiritualmente, ele é rico na fé, como diz Paulo, mesmo sendo pobre, é rico, é feliz nos sofrimentos, é satisfeito em Deus. E o crente é apresentado exatamente assim, irmãos, como árvore plantada, não é? Aqui o verbo ele está numa voz passiva, não diz a quem é que plantou, mas aqui é chamado passivo divino. Nós subentendemos que é Deus, pelo contexto. Deus plantou este homem. Jesus tinha dito isso, né? Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada, pressupondo o quê? Quem Deus planta não pode ser arrancado. Este homem foi plantado por Deus, assim ele vai prosperar espiritualmente, ele vai ter frutos, tá? E estes frutos aqui, irmãos, na vida cristã, de uma alma espiritualmente próspera, não deve ser confundido como, por exemplo, ativismo na igreja, mas de alguém que cresce à semelhança de Jesus, no caráter do seu Salvador, tá? Judas era alguém muito ativo na obra, tá? Entretanto, ele caiu em absoluta perdição, tá? Portanto, irmãos, uma pessoa infrutífera na igreja, na vida cristã inteira, de forma continuada e sistemática, você não vê crescimento em graça daquele irmão, daquela irmã, essa pessoa não é um cristão que falhou, essa pessoa é um falso cristão. Em outras palavras, nunca foi cristão, porque nós veremos ali frutos da graça de Deus, tá? Mas no versículo 4 e 5, irmãos, agora nós vemos o contraste. Agora é apresentado para nós aqui os ímpios. É dito: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui nós temos a condenação dupla do pecador. O pecador que rejeita a Cristo, que se mantém rebelde contra a lei de Deus, ele é condenado no tribunal da justiça divina, e também ele é separado dos santos de Deus, tá? Não são assim os ímpios, eles são como a moinha que o vento espalha. Enquanto o crente, ele é plantado por Deus, ele não é assolado pelas tempestades da tribulação, da provação, ele não é destruído na fornalha da aflição, ele foi plantado pelo Todo-Poderoso. Aqui o ímpio é levado por
todo tipo de vaidade, não é? Mentira, engano, é como uma moinha jogado pelo vento, alguém moral e espiritualmente instável em toda a sua vida, tá? O caminho do crente e do descrente, irmãos, versículo 6 termina dizendo que é contrastado não somente agora, mas também no último dia. Versículo 6 nos diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O crente, ele é distinguido do descrente por Deus aqui, mas também na eternidade. O texto fala que Deus, ele conhece os dois. Deus conhece o piedoso e Deus conhece o ímpio. Deus conhece o crente, o piedoso, irmãos, de uma forma muito específica. É importante lembrar que essa expressão aqui, conhecer, né, expressão hebraica, ela não tem um significado apenas cognitivo. Não é que Deus sabe da existência. A ideia de conhecer aqui significa algo muito amplo, muito rico, tá? E primeiramente Deus conhece o caráter, ou seja, Deus tem a observação e a aprovação do caráter transformado deste homem. Deus aprova este homem. Deus conhece no sentido de que Deus ama a fonte da piedade, porque é Deus que dá. E também Deus conhece porque Deus se deleita neste homem e traz resultados do seu conhecimento, de prazer, de satisfação, do seu amor, que aqui é usado como conhecimento. Assim Deus sustenta, Deus dá livramento, aceitação através de Cristo e finalmente a glória do Senhor, a glória eterna. Agora com o ímpio, é dito aqui que o caminho dos ímpios prosperará. Ora, Deus conhece o caminho dos justos? Sim. E o caminho dos ímpios, Deus não conhece? Sim e não. Deus conhece o caminho dos ímpios porque Ele conhece o caminho de toda a gente, não é? Agora, Deus não conhece o caminho dos ímpios no sentido de que Ele não ama o caminho dos ímpios. Ele não tem prazer no caminho dos ímpios. Ele não se deleita na descrença dos ímpios, em sua blasfêmia, na perseguição que Ele faz contra os piedosos, na procrastinação para se arrepender. Deus não se deleita na autoilusão sobre valores eternos para a sua alma, em que o ímpio cai. E finalmente, os ímpios perecerão. Perecer aqui não significa meramente ser destruído. Perecer aqui significa ser arruinado. E a ruína aqui é uma ruína eterna. Assim, meus irmãos, tendo compreendido aqui, né, lido e explicado esse texto, eu quero trazer para os irmãos aqui, para todos, algumas aplicações. Primeiramente, você que está aqui entre nós, talvez até tenha alguma familiaridade com o Salmo 1, já ouviu esse salmo algumas vezes, talvez é um salmo que está aberto lá na sua casa, durante anos, a Bíblia aberta no livro de Salmos, está lá o Salmo 1, ou talvez você já leu o Salmo muitas outras vezes, mas você até agora não tem entendido o que esse Salmo tem a ver com você. Esse Salmo tem tudo a ver contigo, tá? Talvez você hoje pense que é feliz porque você tem confundido ativismo em coisas religiosas com vitalidade espiritual. As duas coisas são distintas. Lembre-se de Judas, ele era religiosamente ativo. Judas, ele ouviu todos os sermões de Cristo e ainda assim ele foi condenado. Não basta você ter familiaridade com o Salmo 1. A pergunta que vem a você é: Deus conhece no sentido de que Deus, ele tem prazer em você? Deus, ele tem prazer nos teus caminhos? Você se deleita no Senhor? A Bíblia diz que se a tua resposta para essa pergunta for negativa, você será como palha. A menos que você confesse Cristo hoje,
O seu caminho será tal como o caminho deste homem aqui. O caminho dos ímpios perecerá. Mas o Senhor te dá uma promessa hoje, que se você se arrepender dos seus pecados, confessar seus pecados e correr para Cristo, o Senhor pode te dar uma felicidade que o mero ativismo religioso não te dá. Ou, se você nem se importa para as coisas religiosas, mas está aqui no nosso meio e está ouvindo essa pregação, esse sermão, essa promessa é para você também, caso você se arrependa dos teus caminhos, você confesse o teu pecado ao Senhor e você coloque absolutamente a tua fé somente em Cristo e corra para Ele, que é poderoso para te salvar. Aí sim você vai provar felicidade que nenhum dos prazeres deste mundo é capaz de te dar, tá? Nenhum dos vícios deste mundo pode te dar essa felicidade, e nem mesmo aquelas tarefas mais comuns que te faz afastar dos caminhos do Senhor, em nome dessas tarefas lícitas, família, trabalho e tuas outras obrigações, e que teu coração está absolutamente absorvido por elas, isso não é felicidade ainda para ti. Felicidade verdadeira é ser conhecido por Jesus e conhecer a Jesus. Bem-aventurado, como diz o Salmo 32, bem-aventurado é o homem que é perdoado, não o homem que se justifica. Assim, crê em Cristo, arrependa-te, confessa os teus pecados ao Senhor, e assim você vai ser feliz agora e na eternidade também com Cristo. Agora, também aos meus irmãos que já experimentaram dessas realidades, também aqui mais algumas aplicações. Meus irmãos, nós temos aqui, nesse texto, uma correção contra as falsas concepções sobre a lei de Deus, hoje, em muitos ambientes, podemos dizer ambientes evangélicos, tá? Muitas pessoas falam sobre a lei, ou nem falam sobre isso, mas a concepção de lei é muito errada, a lei de Deus, tá? O Salmo 1 nos protege contra algumas dessas concepções equivocadas, erradas, falsas. O Salmo 1 nos protege primeiramente contra o legalismo na vida cristã, porque o padrão para o cumprimento perfeito da Torá, da lei de Deus, não está em nós. Jesus é aquele que cumpriu absolutamente toda a lei que nós não conseguíamos cumprir para sermos salvos. Nós não conseguiríamos cumprir a lei. Na verdade, a lei não foi dada nem para isso, tá? Qualquer tipo de tentativa de cumprir a lei de Deus para tornar Deus mais feliz, né? E assim nós nos sentirmos melhor, estamos quites com Deus na nossa vida cristã, porque cumprimos hoje melhor a lei de Deus do que ontem. Irmãos, isso é desenvolver a salvação pela lei. A salvação deve ser desenvolvida por graça. A graça, ela começa a obra de Deus na nossa vida e ela dá desenvolvimento também, tá? Muitas vezes essa abordagem legalista vem a nós, irmãos, de uma forma muito sutil, tá? Vou dar aqui como um exemplo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, a refeição da aliança, muitas vezes nós temos uma abordagem legalista sobre os critérios milimétricos, né, de detalhes para participar da ceia do Senhor. Não estou me sentindo bem hoje, eu acho que eu não vou participar da ceia do Senhor. Fiz um autoexame antes de vir para cá, hoje, participar da ceia do Senhor, discuti com a esposa, não é? Briguei com o menino, chutei o cachorro, quase atropelo o mendigo na rua, não estou apto para tomar a ceia do Senhor. Meus irmãos, tomar a ceia do Senhor de forma digna, isso não pressupõe a tua dignidade, a dignidade da obra de Cristo, tá? Muitas vezes a nossa abordagem para com a lei, ela é legalista das formas mais discretas na nossa vida cristã, tá? E nós tentamos muitas vezes agradar a Deus com uma lista de proibições que nem Ele traz. O apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 2, versículo 20 a 23, pode conferir aí, que a lei, na verdade, deixa eu abrir aqui para ler junto com os meus irmãos. Em Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23,
Paulo lidou com legalistas ali na igreja de Colosso, e ele diz assim: se pois estáis mortos com Cristo, conquanto os rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina no corpo, mas não são de valor nenhum, senão para a satisfação da carne. O legalismo não tem nada a ver com santidade. O legalismo não tem poder contra o pecado. O legalismo é uma capa nossa para com o mundo, mas interiormente, irmãos, o legalismo não tem nenhum poder contra as nossas inclinações pecaminosas e carnais. Tá? Na verdade, o legalismo, ele seduz, ele engana, ele mata, além de ser espiritualmente ineficaz para o nosso bem. Tá? Agora, geralmente nós identificamos legalismo nos outros, não é? Nós somos bons para identificar antinomismo também nos outros, alguém com uma proposta antinomista. Irmãos, mas o legalista e o antinomista, ele não vai ser identificado por aquilo que ele defende oralmente. Daqui a pouco aqui nós vamos passar logo para o antinomismo, porque o Salmo 1 também, ele nos protege contra o antinomismo, tá? Que é a ideia de que uma vez que eu fui justificado por Cristo, agora eu não preciso mais me devotar à lei, eu não preciso mais estar preso à lei como um padrão de vida para mim. Cristo me libertou e a minha nova natureza só vai me levar a fazer coisas boas. Não é assim, irmãos. Nós precisamos de um padrão objetivo, verificável, sobre o que são as coisas boas, e a lei de Deus é esse padrão, especificamente os 10 mandamentos, tá? O antinomista, irmãos, ele é alguém que é identificado muitas vezes não pelo seu discurso, às vezes sim, mas muitas vezes ele é identificado mais pelo seu hábito, a sua prática, tá? Vou dar um exemplo. Nós, como pastores, às vezes pregando expositivamente, ora passamos por alguns textos bíblicos em que o Senhor nos dá várias recomendações, e ora passamos por outros textos que nos apresentam a graça maravilhosa de Cristo. Então, quando estamos falando sobre a lei de Deus, muitas vezes nós temos no meio da igreja dois tipos de pessoas, não é? Nós temos aqueles que, antinomistas práticos e legalistas práticos. Eles são identificados na prática e não no discurso. Por exemplo, rapaz, esse pastor, ele fala muito sobre pecado. Só vive falando sobre pecado, só vive falando daquilo que Deus rejeita na palavra. Esse pastor é muito crítico contra as tendências modernas que tem no mundo. Eu acho que nós não deveríamos ser tão críticos, ficar falando tanto em pecado. Para que falar tanto sobre pecado? Olha, você já liga aí o sinal vermelho do antinomista, tá? Mas às vezes é o contrário. Mas eu gosto é quando o pastor bate mesmo. Bate, pastor, com força. Se meu marido estivesse aqui no culto hoje, né? Se minha esposa estivesse aqui do meu lado, não é? Então, na igreja nós temos esses dois tipos de pessoas, irmãos. Em maior ou menor grau, mas sempre tem, tá? Geralmente quando isso acontece muitas vezes com irmãos que saem de uma igreja que prega uma falsa visão sobre a lei. Geralmente a pessoa nunca foi instruída na lei do Senhor, nos 10 mandamentos, né? A exposição do decálogo, não teve nunca nada disso. E então ela vem de um contexto. Entretanto, aquela igreja, muitas vezes uma seita, tem várias regrinhas. Não ensina a lei de Deus, mas cria regras relacionadas à proibição de comida, a vestes além da modéstia, mas outros elementos. Não faça isso, não, como Paulo descreveu lá em Colossenses 2:20, de um contexto absolutamente legalista, e em todo momento fica com medo de perder a salvação. Aí a pessoa conhece as doutrinas da graça, tá? Que Cristo nos salva pela graça, nos elegeu antes da fundação do mundo, que nós não vamos perder a salvação, Ele nos mantém seguros até a eternidade.
E então a pessoa agora, conhecendo a graça de Deus, ela sai do legalismo e muitas vezes, nessa caminhada do calvinismo, ela vai para a libertinagem. E como eu já vi, irmãos, tantas pessoas que eram ex-legalistas se tornarem libertinos, né? Mas nós não queremos nem o primeiro L, o legalismo, e nem o segundo L, porque o equilíbrio está no terceiro L, que é a liberdade cristã, que não exclui a lei de Deus e que age em nossos corações pela graça. Nós temos prazer na lei, tá? Então o Salmo 1 corrige uma visão legalista da vida cristã. O Salmo 1 corrige uma visão antinomista da vida cristã. Mas o Salmo 1 também nos protege contra a autonomia, ou seja, a autonomia, né, essa expressão, autonomia, autós e nomia, vem de nomos, é a lei para si mesmo, tá? Que é o vício moderno do homem em ser a sua própria lei, tá? Irmãos, nós não somos a medida, nós não somos o padrão de moralidade. Pelo contrário, a nossa mente, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 18, nós somos naturalmente entenebrecidos no entendimento. Nós não temos autoridade inata em nós para estabelecer os nossos próprios padrões morais de certo e errado. A lei do texto aqui é a lei do Senhor, heteronomia, é a lei de outro, a lei do nosso Deus. E o Salmo 1 também nos corrige esse entendimento de autonomia, tá? Que é mais comum no mundo, mas que muitas vezes algum crente pode absorver essa ideia, né, no meio da igreja. E a gente observa isso quando, por exemplo, a gente está apresentando a palavra do Senhor, corrigindo, exortando um irmão em um pecado em que ele está incorrendo, e a gente, ao explicar que aquilo é uma transgressão da lei de Deus, o que é que muitas vezes nós ouvimos? Irmão, eu acho que essa é a sua interpretação da Bíblia, eu interpreto diferente. Essa pessoa está apresentando uma mente relativista, pós-moderna, autônoma, porque ela cria para si a própria lei, o seu próprio padrão, e ela não quer a heteronomia, não é? Que é a lei de outro, a lei de Deus, tá? O Salmo 1 nos corrige acerca disso também. O seu prazer está na lei do Senhor, não nas nossas. O Salmo 1, meus irmãos, também nos apresenta que Cristo é o maior padrão de perfeição e cumprimento da lei. Jesus, irmãos, é, em última análise, o homem bem-aventurado do Salmo 1. E isso é ler a Bíblia cristocentricamente, inclusive os Salmos. O homem do Salmo 1, observe aqui, o homem do Salmo 1, irmãos, ele não pode ser identificado com um irmão em Cristo muito santo, ou com a nossa performance diária que a gente quer alcançar. O alto padrão da piedade desse homem do Salmo 1 só pode ser encontrado em Cristo. Cristo é aquele que sempre meditou na lei de dia e de noite. Ele nunca falhou nisso, desde a sua infância. Ele nunca seguiu um conselho ímpio, Cristo, e nós já seguimos muitas vezes. Cristo nunca se deteve no caminho dos pecadores, jamais ele riu pecaminosamente com escarnecedores. Certamente nós já caímos em alguns desses pecados, e nem sempre nós fomos tão solenes, tão sérios para com a lei de Deus, tá? Já Jesus, que é o nosso padrão aqui, irmãos, ele mantém de forma absoluta e perfeita todas essas características do homem bem-aventurado do Salmo 1, porque o homem bem-aventurado do Salmo 1, o cumpridor da lei do Salmo 1, é o Messias do Salmo 2, tá? Ele cumpre a lei que nós não conseguimos cumprir. Toda a justiça que temos vem dele, não é uma justiça inerente a nós, mas é a justiça de outro, não é? Como dizia Lutero, é a justiça dele que foi declarada para nós ali, a partir do Calvário. Toda a santidade que temos vem da sua obra,
e não vem da lei, a qual não conseguimos cumprir em sua perfeição. Dependa da lei, absolutamente você morrerá. Despreze a lei de Deus, entretanto, e a sua vida cristã evidenciará que é uma vida ímpia. Nós devemos obedecer à lei em Cristo. Lei e evangelho, portanto, irmãos, aqui nesse Salmo 1 estão unidos no homem justo deste Salmo, e nós não devemos negar uma coisa ou outra, tá? Mas aprendemos também aqui, meus amados irmãos, a considerar que os sofrimentos que nós passamos no presente, devemos observar esses sofrimentos à luz da bem-aventurança que já recebemos em Cristo. Esse homem, lembre bem, ele já é bem-aventurado. Feliz é o homem, e não feliz será o homem que medita na lei do Senhor. Não, já é bem-aventurado. Irmãos, nós, apesar das nossas dificuldades na nossa vida cristã, não é? Alguns aqui problemas de saúde, problemas financeiros, coisas para resolver na vida, você não sabe como resolver, preocupação. Meus irmãos, nós devemos ver toda essa realidade, muitas vezes ruim, na nossa vida individual e muitas vezes no mundo ao nosso redor, que é absolutamente contra Cristo. Nós devemos ver isso à luz da providência. A providência divina tem cuidado de nós e tem sustentado o mundo. O mundo não é um trem desgovernado, e a nossa vida também não. Deus cuida de pardais, Ele vai cuidar de você, meu irmão, tá? Deus cuida dos lírios do campo, Ele vai cuidar de você, minha irmã. Nós já temos experimentado as visitas da graça de Deus, muitas vezes enchendo o nosso coração de perdão e misericórdia. Já somos bem-aventurados. Nós já fazemos parte do povo da aliança, do povo de Deus, a igreja de Cristo, uma assembleia de irmãos queridos, comprados, remidos e salvos pelo mesmo sangue que nós. Já somos bem-aventurados. E somos bem-aventurados, ricos espiritualmente, agora e no futuro. E qualquer coisa que recebemos deste lado da eternidade aqui, irmãos, é pura graça. Se na sua mesa tem somente naquele dia, no dia do almoço, um pouquinho de feijão e nem arroz tem, esses 3 caroços de feijão no seu prato, eles têm um nome: graça. Graça. Qualquer coisa deste lado da eternidade é graça de Deus. Nós somos assistidos e consolados por Deus, o que prova que a nossa riqueza está nele. Nós merecemos o inferno, nós não merecemos um caroço de arroz. Nós merecemos condenação, nós não merecemos estar respirando aqui, tá? E devemos compreender isso bem. E no futuro, mais graça. Somos ricos agora e no futuro. No futuro. Tinha um servo de Deus que ele foi martirizado durante o período da rainha Maria Tudor, né, chamado Maria Sanguinária, na Inglaterra. Um pastor puritano. E a sua sentença já estava dada, não é? Ele iria morrer no outro dia. Mas ele tinha a oportunidade de fazer um pedido, e o seu pedido para os guardas é que alguém levasse a sua filha até lá. Então sua filha foi visitar o seu pai, não é? Que era um pastor puritano preso, e então ela disse assim: pai, agora me peça qualquer coisa que o senhor quiser, o seu último pedido, peça para sua filha. Ela falou com voz chorosa, e o seu pai disse, aquele homem falou: eu quero, minha filha, que você me traga um ovo cozido. Ela não entendeu. Um ovo cozido, pai? É o seu último pedido? Sim. Então ela foi, correu e levou rapidamente para a cela do seu pai, do cárcere, um ovo cozido. Não entendeu nada, e ele comeu aquele ovo cozido, comeu, não falou nada, só comeu e experimentou. E depois ele disse para sua filha: minha filha, esse ovo cozido estava tão bom. Eu hoje
aqui com você estou comendo esse ovo cozido, mas amanhã estarei na mesa com o Rei dos Reis no grande banquete. Isso é graça, irmãos, tudo na vida cristã. E esse texto nos apresenta isso é prosperidade espiritual. C.H. Spurgeon dizia: é a prosperidade da alma que queremos. Como Josafá, fazemos navios para ir a Tarse e trazer ouro, mas eles se esquecem, mas eles se quebram no meio do caminho em Ezion-Geber, como diz 1 de Reis 22:48. Mas mesmo aqui há verdadeira prosperidade, pois é para a saúde da sua alma que nós somos pobres, enlutados ou perseguidos. As piores coisas são muitas vezes as nossas melhores coisas. Como há uma maldição envolta nas misericórdias dos ímpios, assim também há uma bênção escondida nas nossas cruzes, perdas, tristezas e lutos, e assim de todos os justos. A aprovação dos santos é a administração divina pela qual eles crescem e dão frutos abundantes. Bem-aventurado é o homem. Mas também, meus irmãos, em último lugar, esse texto nos apresenta uma ordem da palavra de Deus para nos protegermos, nos precavermos de algumas coisas. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma ordem da palavra de Deus para nos precavermos das opiniões dos ímpios, não é? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu sei que esse texto aqui, ele é um texto muito usado para falar de fofoca na igreja, não é? Mas esse texto não está falando especificamente disso, embora não exclua, né? Mas conselho dos ímpios, irmãos, é algo muito mais amplo, tá? Trata-se das opiniões mundanas sobre como devemos reger a nossa vida, as opiniões mundanas sobre como devemos criar os nossos filhos, as opiniões mundanas sobre como devemos ler a nossa Bíblia, as opiniões mundanas sobre como devemos consertar as coisas na nossa vida, curar a nossa alma. Muitas vezes conselhos mundanos, alguns tipos de psicologias modernas também, são conselhos dos ímpios contra nós, tá? O mundo é um mundo antinomista, um mundo anarquista, um mundo cheio de autonomia, que rejeita a lei de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, isso chega para nós de forma sincrética, disfarçada, e quando menos nos percebemos, já estamos com o conselho dos ímpios dentro da nossa casa, pela televisão, por ensinamentos outros que se distanciam da palavra do Senhor, e passamos a reger, por exemplo, o nosso casamento de acordo com a opinião dos ímpios. Já não amo mais a minha esposa, já não amo mais o meu marido, eu acho que não tem mais liga, né? Não tem mais cola, incompatibilidade de gêneros, a gente tem que dar um tempo. Isso é a opinião de ímpio na mente e na cabeça de um crente, tá? É um mundo que pensa assim. Portanto, devemos nos guardar das opiniões mundanas, saturando a nossa mente com a Escritura, saturando a nossa alma de versículos bíblicos. E não somente isso, é comer o alimento e digerir o alimento. E como é que acontece a digestão do alimento espiritual? Meditação. Tá? O texto também nos apresenta a nos precavermos da vida prática dos ímpios, não somente de suas opiniões, mas dos seus hábitos também. O que isso significa, irmãos? É que o cristianismo do domingo deve ser aplicado na segunda-feira. Uma Bíblia bem lida é uma Bíblia bem praticada no trabalho e na casa. Um sermão bom de domingo é um sermão bem aplicado a partir da segunda-feira de manhã, tá? Devemos imitar a Cristo, o homem do Salmo 1, e imitar também crentes piedosos. E por último, meus irmãos, somos chamados a evitar a companhia dos pecadores, tá? Devemos nos cercar de crentes piedosos, pessoas que amam a Deus mais do que nós,
tá? Se não houver essas pessoas, ainda assim devemos manter o testemunho cristão no nosso trabalho, na faculdade, na escola, dentre os nossos familiares descrentes. Deus conhece o caminho dos ímpios, mas verdade também é que Deus conhece o caminho do crente que tenta se camuflar no meio dos ímpios. Sabe, aquele crente que o descrente chega para ele e diz assim: rapaz, eu gosto tanto de você porque você é evangélico, né? É assim que as pessoas dizem. Você é evangélico, mas não é bitolado. Você é crente, mas é diferente, né? Assim, é como todos nós. Irmãos, isso não é um elogio, isso é um elogio do inferno, não é? Isso deveria depor contra nós. A vida cristã é uma vida de oposição ao mundo, não porque somos sem razão antipáticos, né? Irracionalmente beligerantes, não é isso, mas porque o nosso modo de vida incomoda, porque é a prática do homem piedoso. Tudo isso começa, irmãos, tudo isso começa, a prática dos piedosos e a companhia dos piedosos, tudo isso vai começar com não ouvirmos homens ímpios. Tudo isso começa pela palavra de Deus, a prática da palavra de Deus e nos cercarmos de outras pessoas que amam a palavra de Deus. Se falharmos no primeiro ponto, dificilmente vamos conseguir prosseguir nos outros, tá? Se falharmos com a Escritura, irmãos, nos hábitos espirituais mais básicos da nossa vida, nós vamos falhar nos próximos também. Pessoas que negligenciam a Escritura, irmãos, elas vão negligenciar uma vida de devoção e amor para com Deus também, não é? Spurgeon dizia: aqueles homens que têm Bíblias empoeiradas terminarão com roupas e vidas sujas também. Comece de uma maneira ruim e você, quando menos perceber, vai estar fazendo coisas que outrora reprovava, não é? Então devemos ter muito cuidado para isso. Por quê, irmãos? Mais tarde, à noite, nós vamos falar sobre, eu falarei para os irmãos sobre o reino de Cristo, o reino do Messias, porque falaremos sobre o Salmo 2. Não dá para falar sobre reino sem falar da lei, porque o reino tem uma lei, tá? E falaremos mais à frente sobre esse reino. Mas o reino de Deus não admite pessoas que não leem, não se devotam e não amam e não têm prazer na lei do Senhor. Quero terminar com essa palavra aqui do Thomas Manton, que dizia: o mundo é algo que suja e contamina. Dificilmente o homem pode andar aqui sem corromper suas vestes. Os homens do mundo são criaturas imundas, fuginosas. Não podemos ter contato com eles sem que deixe sua imundície sobre nós. Que Deus nos guarde, meus amados irmãos. Amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra apresentada a nós. Ó Deus, que ela fixe no nosso coração e ela mude todos os nossos hábitos, as nossas opiniões, as nossas práticas e as nossas companhias também. Dá-nos graça, Senhor, para fazer aquilo que nós ouvimos. No nome de Jesus, Senhor, te rogamos. Amém.